Você certamente já ouviu falar dela, mas você sabe de fato o que é aloe vera? Você sabe para que serve? Não. Já leu o rótulo dos produtos que dizem que contém aloe vera? Enfim, vamos ver se as pessoas sabem do que nós estamos falando. Roda. Aloe vera? Shampoo, cosmético, alguma coisa do gênero? Eu acho que já ouvi falar, já devo ter visto. Aloe vera, eu acho que a aloe vera é uma planta. É uma planta chamada babosa, que é usada como cosmético e algumas outras utilidades. Aliás, eu prefiro que tenha alguma coisa assim mais natural, não só uma coisa mais industrial. Prefiro que tenha alguma coisa natural. Então nós vamos esclarecer essas dúvidas deles, eventualmente a sua, a minha, com quem entende do assunto. E para uma missão como essa, ninguém melhor do que a nossa parceirinha querida, essa brilhante nutricionista, minha sobrinha Carolina Santos. Carol, vamos lá. Fala pro botânico aqui o que é aloe vera. Você vê, né? Falar pro botânico. Não, mas fala, mas eu não sei propriedade nenhuma. Rony, engraçado, a gente viu o VT, né? O pessoal falando da aloe vera, todo mundo tem na mente só aloe vera como uso tópico, cabelo, pele, unha. Exatamente, assim, tem algumas... Você sabe que até, você com certeza deve saber, obviamente, muito mais do que eu, mas a aloe vera, ela tem efeito cicatrizante maravilhoso, né? Você se machuca, passa, ela ajuda bastante. Tem até estudo em queimados, Rony, que ajuda a melhorar. Eu ouvi falar, só de queimado eu falar. Quer dizer, O aloe vera é, como a nossa colega ali mesma comentou, é a babosa, né? E é uma planta... É babosa porque baba, viu, criança? Exatamente. Extremamente suculenta, né? E ela é da mesma família... Ela faz parte da suculenta. Exatamente. Suculenta. E ela é da mesma família do alho e da cebola, né? Então, assim, ela é uma planta maravilhosa, né? Tem diversos nutrientes, uma alta concentração de nutrientes, vitamina mineral, fitoquímicos, importantíssimos para a nossa saúde, Rony. Não apenas para pessoas que têm determinadas patologias, como nós vamos comentar, mas para quem quer reduzir o risco de algumas doenças também. E hoje em dia, por que nós escolhemos comentar sobre o suco de aloe vera? Porque ele está sendo vendido, Rony, em casas de vinho natural, mercados, alguns sacolão, sabe sacolão que vende hortifruti? Algumas farmácias, então é um produto que está começando a ficar um pouco mais difundido, né? E as pessoas não têm noção da propriedade que tão maravilhosa que é, né? Então a gente está aqui para falar justamente disso. Eu tenho aqui, quer dizer, a produção preparou um monte de perguntas, eventualmente, de interesse de quem está nos assistindo agora, quem está na rua e tudo. A primeira eu não sabia. Diz que é bom para a saúde intestinal. Exatamente, Rony. Você vê que a maioria das pessoas ali nem comentavam mais cabelo, né? Ninguém comentou. Na verdade, é uma propriedade magnífica do aloe vera, é ajudar, né, na saúde intestinal, Rony, realmente. Pessoas que tem inúmeros estudos mostrando o efeito terapêutico da aloe vera para ajudar em doenças inflamatórias intestinais, síndrome de intestino irritável, mas também, Rony... É verdade, mas assim, efeito terapêutico mesmo, ajuda a tratar, né, e a manter, né, a patologia ficar mais equilibrada. E, inclusive, pessoas que têm intestino preso, tem diarreia, ela ajuda a equilibrar a saúde intestinal, Rony. Então equilibra a flora, seria isso que se tem? Exatamente. Se eventualmente tem diarreia, corrige. Exatamente. Se tem constipação, corrige. Isso, Rony, exatamente. Ela, além do seu efeito anti-inflamatório, ela exerce um efeito benéfico na microbiota intestinal, né? Que é composta, é maravilhosa. Ela é composta por várias bactérias benéficas e esse aloe vera ajuda a multiplicar essas bactérias benéficas, promovendo uma boa saúde intestinal. Então, assim, para a saúde do intestino, Rony, é maravilhosa. Para mim é grande novidade. Não tinha ouvido falar, Carol, até agora. Tudo de bom. Impressionante. Tudo de bom. E natural, né, Rony? Bom, estômago. Vamos falar de aparelho digestivo, vamos falar do estômago, que é o principal, né? Isso. Nossa. Outro efeito maravilhoso, Rony. Inclusive, tem... Gastrite, úlcera, essas coisas? Exatamente. Ele ajuda a proteger o organismo o estômago contra úlceras gástricas. Gente, a gente tem isso no jardim. Porque ele tem efeito anti-inflamatório, né, cicatrizante e promove, Rony, a produção de muco no estômago. Né? Ela já é meio Exatamente. mucosa, né?
Porque o que acontece? Quando uma pessoa tem gastrite, que é a inflamação do estômago, a mucosa ela está bem inflamada, né? Muitas vezes essa gastrite, ela vem porque está faltando proteção mesmo desse muco protetor do estômago. E o estômago, logicamente, ele tem o ácido dele, o suco ácido, que apenas, se você não tiver muito muco, Rony, às vezes por deficiência nutricional, você acaba não produzindo muito muco para esse estômago e aí acaba lesionando cada vez mais essa mucosa. Vai furar. E aí, esse aloe vera vem aí para proteger contra gastrite e melhor ainda, contra úlceras, né, que é mais grave ainda. Então, você vê quantas pessoas têm gastrite hoje em dia, né, Rony? É muito comum, uma patologia comum. Exatamente. E o suco de aloe vera, ele vem aí com esse poder maravilhoso dele. Uma outra coisa, que normalmente essas propriedades farmacológicas, esses princípios, né, ativos, muitas vezes são contraindicados, por exemplo, a doenças, vamos dizer, crônicas, estilo, sei lá, diabetes e tal. Há alguma contraindicação, não? Então, Rony, para diabetes, muito pelo contrário. É indicado para diabetes. Olha que coisa, né? Tem alguns estudos mostrando que em pessoas diabéticas, o aloe vera, o suco de aloe vera, ele promove uma proteção nas células do pâncreas que produzem a insulina, né? A insulina é o hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Então, no caso do aloe vera, ele vai proteger essas células, né, contra oxidação, enfim, que o diabetes ele acaba, infelizmente, é o que gera, né, muita oxidação, radical livre, inflamação. E outra coisa também, o aloe vera ele tem um efeito hipoglicemiante, então ajuda a equilibrar mais a glicemia no diabético, justamente Cai a taxa de açúcar? Exatamente, ajuda a cair a taxa de açúcar. E por quê? Porque ele tem diversos nutrientes, Rony, vanádio, magnésio, manganês, zinco, cobre, que são super importantes para diabetes mesmo. Exatamente, para ajudar na glicemia. Que aula que você está me dando hoje? Não, e outra coisa, não, é maravilhoso. E outra coisa, ajuda a proteger, uma sua ação antioxidante, o cérebro, rins e fígado de animais diabéticos. Eles mostraram isso em estudo científico. Então, e o diabetes, Rony, é uma doença potencialmente oxidativa, inflamatória, que leva à oxidação de alguns órgãos. Por isso que o diabetes, ele a longo prazo, ele vai gerando, né, alguns os problemas, né? Nefropatias, doenças de rim, óleo, problema no olho, retinopatia, ficar cegueira, possível cegueira. Então, assim, por isso que o diabético, ele pode viver, Rony, tranquilamente, né? Com muita saúde, né? Se ele se cuidar. Né? E graças a Deus, hoje a nossa ciência está muito evoluída para isso. E o aloe vera é mais um coadjuvante para melhorar a saúde. Não sei se isso também é verdade, se é mito, mas foi a própria produção que pediu que eu te perguntasse. Ouviu-se falar, se for mito você fala, né, que o aloe vera, na verdade, pode aumentar as nossas defesas, a defesa do organismo. É verdade isso? Gente, é a panaceia universal, Rony, aloe vera. Olha, vou te falar uma coisa. Fala, amor. É uma das ações mais estudadas e pesquisadas do suco de aloe vera. Você está brincando? Exatamente, pela sua ação antitumoral e anticarcinogênica, Rony. Inclusive, pacientes, logicamente, né, sob a observação de um médico e nutricionista, mas tem vários estudos mostrando, né, a ação dele anti-câncer, reduzindo o risco de diversos tipos de câncer, inclusive durante o tratamento. E também, Rony, ele tem um efeito imunomodulador, ele ajuda com seu efeito benéfico em células de defesa, que são os linfócitos e macrófagos, né? Justamente por ter acemanã e glucomanã, que são duas substâncias que têm esse efeito imunomodulador, geram esse efeito acemanã e glucomanã. São duas substâncias presentes no aloe vera que exercem o efeito imunomodulador. Então, o aloe vera, ele realmente tem um efeito para promover, fortalecer, né, o sistema imunológico e deixar com mais uma imunidade muito melhor, né? Inclusive junto das doenças, inclusive se você está doente, o aloe vera ele realmente vai ajudar. Sempre orientação, como eu já comentei, Rony, aqui as informações têm caráter educativo, não caráter terapêutico, pelo amor de Deus, né? Vamos você os está dois, doente, já vai se automedicar. daqui a pouco. Exatamente, procure o seu médico, o seu nutricionista para verificar o que realmente... Carol, eu tenho em casa,
Quer dizer, a planta. Como é que eu faço? Se eu quiser fazer o suco, eu posso fazer em casa? Olha, ou tem que Rony, encontrar um manipulador na farmácia, etc? o que é mais indicado, né? O que acontece? A casca da aloe vera, ela tem uma substância tóxica chamada aloína. Aloína, tem que Tá. tirar a casca fora. Exatamente. Então, assim, você pode fazer o suco através da mucilagem das folhas, né? Então, só pegar aquela gosma mesmo. Porque daí vai ter o mínimo possível de aloína. Mas, hoje em dia, tem os sucos que é muito fácil de encontrar, Rony. Mas só O em suco- casas Casa de especializadas. Bruno Natural, Sacolão, você encontra, farmácias, algumas farmácias, então Tá, você encontra, tá. hoje está muito difundido, está muito mais fácil a gente encontrar. E esse suco, ele tem um mínimo de aloína, praticamente não tem, então ele não vai ter risco para a saúde, né? Porque a aloína, ela é potencialmente inflamatória, Rony, ela realmente é tóxica para o nosso corpo, inclusive para o fígado, Olha. tá? Ela aumenta as enzimas do fígado, né? Então, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado, né? Existe uma posologia que vocês nutricionistas podem Olha, é recomendar? retirar não? totalmente a casca, né? Porque Tá. o problema E a posologia, é a casca. qual é a quantidade para tomar? Olha, Rônia, aqui eu não tenho a receita para te dar, tá? Mas assim, Não o que vai a tomar gente... indiscriminadamente. eu não tenho receita aqui para te dar. Mas o que normalmente até em cursos que eu frequento, todos comentam para a gente comprar, porque tem toda uma metodologia de se fazer, né? O suco da aloe vera, que é bem importante, e aí vai ter o mínimo de aloína possível. Eu, normalmente, para os meus pacientes, Rony, eu não indico fazer em casa. Tá. Você pode utilizar a aloe vera para utilizar uso tópico, Tá, cabelo, que esse não tem problema. Agora, realmente é uma coisa mais séria. Por isso que hoje tem as empresas que fazem esse suco, né? São extremamente sérias, muitas orgânicas, então... Eu realmente aconselho comprar o suco pronto, tá? Hoje está muito mais acessível, Rony.